O veredito saiu. O julgamento acabou. A Igreja Messiânica Mundial pagará à Igreja Mundial do Messias 1 bilhão e 300 milhões de ienes, ou seja, mais de 8 milhões de dólares americanos, mais de 50 milhões de reais na cotação atual. E não é só isso. Todos os terrenos e igrejas que estão sendo utilizados atualmente pela Igreja Mundial do Messias em todo o Japão, que estão no nome da Igreja Messiânica Mundial, serão transferidos para o nome da Igreja Mundial do Messias. No total, essas propriedades valem vários milhões de dólares. Ou seja, em essência, a Igreja Messiânica Mundial terá que pagar pelo menos mais de 10 milhões de dólares, mais de 60 milhões de reais, à nossa igreja, a Igreja Mundial do Messias, a igreja de Meishu-sama. Só para deixar claro, a Igreja Mundial do Messias não precisa pagar nada à Igreja Messiânica Mundial. Se vocês acham que essa é a única perda que a Igreja Messiânica Mundial está sofrendo, estão seriamente enganados. A Igreja Messiânica Mundial afirmou consistentemente que as resoluções da diretoria executiva para expulsar Kyosho-sama e a Igreja Mundial do Messias eram legalmente válidas. E, para a satisfação deles, obtiveram uma vitória completa em primeira instância no Tribunal Regional. O Tribunal Regional considerou que as resoluções da diretoria executiva da Igreja Messiânica Mundial eram legais. Pura e simplesmente isso. Como o sistema judicial do Japão permite 2 recursos, primeiro ao Tribunal Superior, depois à Suprema Corte, a Igreja Mundial do Messias recorreu ao Tribunal Superior de Tóquio. Evitarei entrar em detalhes, mas como a Suprema Corte atende apenas assuntos constitucionais, o Tribunal Superior foi, efetivamente, o estágio final dessa batalha judicial. Foi nesse Tribunal Superior que os juízes expressaram suas dúvidas sobre o veredito em primeira instância, declarando que não deliberariam o caso, pois envolvia questões religiosas, que ambas as partes deveriam buscar uma reconciliação e que a Igreja Messiânica Mundial deveria pagar à Igreja Mundial do Messias o valor do acordo. Quero ser claro aqui. Se as resoluções da diretoria da Igreja Messiânica Mundial para expulsar Kyosho-sama e a nossa igreja fossem legalmente válidas, a decisão em primeira instância no Tribunal Regional certamente teria sido mantida no Tribunal Superior também. E a Igreja Messiânica Mundial não precisaria pagar uma quantia tão alta em dinheiro ou perder inúmeras propriedades por todo o Japão. Em outras palavras, o Tribunal Superior julgou que as resoluções da direção da Igreja Messiânica Mundial não eram legais. Pura e simplesmente isso. Para informações detalhadas sobre isto, confiram o comunicado publicado pela Igreja Mundial do Messias, mas, para simplificar, o Tribunal Superior decidiu que a Igreja Messiânica Mundial deve pagar centenas de milhões de ienes para a construção de uma nova residência oficial para Kyosho-sama, reconhecendo assim a legitimidade da existência do Senhor Yoichi Okada Kyosho-sama, algo que a Igreja Messiânica Mundial vem sempre tentando negar desde junho de 2018, quando aprovaram sua resolução para expulsar Kyosho-sama, alegando que isso era legal. Como mencionei há pouco, durante todo esse julgamento, a Igreja Mundial do Messias estava usando propriedades registradas no nome da
Igreja Messiânica Mundial. Se o Tribunal Superior tivesse mantido o veredito em primeira instância, a Igreja Messiânica Mundial poderia ter exigido de nós cerca de 10 milhões de dólares americanos, mais de 60 milhões de reais, como compensação pelo uso dessas propriedades. Mas, como a decisão em primeira instância foi descartada, a Igreja Messiânica Mundial perdeu a chance de obter esse dinheiro. Eles até mesmo perderam todas essas propriedades para a Igreja Mundial do Messias. Além disso, durante esta purificação, a Igreja Messiânica Mundial entrou com uma ação contra Kyoshu-sama e eu, exigindo 1 bilhão e 800 milhões de ienes por danos, bem mais de 11 milhões de dólares americanos, que são cerca de 70 milhões de reais, alegando que, devido à purificação na igreja, muitos membros saíram para seguir Kyoshu-sama e o donativo diminuiu significativamente. Membros da Igreja Messiânica Mundial fora do Japão. Vejam quantos membros se levantaram para caminhar com Kyoshu-sama, sem ter apego pelos antigos solos sagrados. E esses membros são japoneses que entendem o idioma japonês. Ou seja, eles entendem melhor o que aconteceu aqui no Japão com Kyoshu-sama. E também podem ler os ensinamentos de Meishu-sama no original. Gente, realmente está na hora de vocês reconsiderarem sua fé. Só que eles alegaram esse dano há 7 anos. Desde então, está claro que a situação não mudou muito, o que significa que esse dano foi ocasionado todos os anos à Igreja Messiânica Mundial nos últimos 7 anos. Ao multiplicar 1 bilhão e 800 milhões de ienes por 7, o resultado é 12 bilhões e 600 milhões de ienes. Ou seja, um cálculo simples mostra que a Igreja Messiânica Mundial sofreu uma perda de mais de 80 milhões de dólares americanos, quase 500 milhões de reais nos últimos 7 anos, por causa de Kyoshu-sama e eu. Deixe-me apenas lembrar-os que esse dano de 1 bilhão e 800 milhões de ienes que eles dizem ter sofrido em um ano, vai continuar daqui para frente também. Em 10 anos, serão 18 bilhões de ienes. Em 20 anos, serão 36 bilhões de ienes, o equivalente a mais de 200 milhões de dólares americanos, quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. Apenas para que vocês saibam, a Igreja Messiânica Mundial também foi obrigada a retirar esse processo por danos movido contra Kyoshu-sama e eu durante o processo para o acordo. Se somarem tudo o que a Igreja Messiânica Mundial pode ter perdido por causa dessa mudança no julgamento no Tribunal Superior de Tóquio, isso atingirá mais de 100 milhões de dólares americanos, ou seja, mais de 600 milhões de reais, mesmo fazendo um cálculo modesto. O valor de 1 bilhão e 300 milhões de ienes do acordo, as propriedades entregues a nós, as taxas de compensação pelo uso dessas propriedades nos últimos 7 anos, a perda de donativo causada por Kyoshu-sama e por mim. A pergunta que devemos fazer é: por que a Igreja Messiânica Mundial gastou mais de 100 milhões de dólares nos últimos 7 anos? E a resposta é clara: para eliminar Kyoshu-sama. Eles usaram essa enorme quantia
apenas para expulsar Kyosho-sama da igreja. Isso mesmo. Eles gastaram mais de 100 milhões de dólares americanos, mais de 600 milhões de reais, em uma tentativa de se livrar de Kyosho-sama e de mim, da igreja deles. E vocês sabem o que isso efetivamente significa? Significa que a Igreja Messiânica Mundial gastou tanto dinheiro assim para eliminar Meishu-sama dela. Sim, eles gastaram mais de 100 milhões de dólares americanos, mais de 600 milhões de reais para eliminar Meishu-sama da Igreja Messiânica Mundial. Como assim, Masaki? Que doideira é essa? Vocês podem me dizer. Mas a Igreja Messiânica Mundial, desde a época de Nidai-sama, nossa segunda líder espiritual, determinou que Kyosho-sama é Meishu-sama. Que Kyosho-sama é quem nos transmite a vontade de Meishu-sama. Foi estipulado até mesmo nos estatutos da Igreja Messiânica Mundial, no artigo 5º, parágrafo 1º, que Kyosho-sama herda e realiza a sagrada obra do fundador, Meishu-sama. Aqui, eu não estou falando sobre algo espiritual, religioso ou aleatório. Nem estou compartilhando minha opinião pessoal. Isso está na lei da Igreja Messiânica Mundial. Isso está na sua Constituição. Eles decidiram, por meio do seu estatuto, que Kyosho-sama herda e realiza a sagrada obra de Meishu-sama. Ou seja, para a Igreja Messiânica Mundial, Kyosho-sama é Meishu-sama. Para a Igreja Messiânica Mundial, se removerem Kyosho-sama, removerão Meishu-sama. Então, lembrem-se, membros da Igreja Messiânica Mundial. De agora em diante, não importa o quanto vocês aleguem ou acreditem que estão conectados a Meishu-sama. Não estão. Kyosho-sama é Meishu-sama. E Meishu-sama é Kyosho-sama. Tendo expulsado Kyosho-sama, Meishu-sama não existe na sua igreja. Não. A verdade de Meishu-sama foi herdada por Kyosho-sama. Com isso, eu estou simplesmente afirmando o óbvio, pois Kyosho-sama é Meishu-sama. De agora em diante, a Igreja Mundial do Messias vai se mover a todo vapor para cumprir o que Meishu-sama desejou tanto do fundo do seu coração: atuar em consonância com o cristianismo para salvar o mundo inteiro. Quando fundou a Igreja Mundial do Messias há mais de 70 anos, Meishu-sama declarou que ele usaria todo o seu conhecimento e poder para atuar em consonância com os cristãos a fim de salvar o mundo e que tanto os membros da Igreja Mundial do Messias quanto do cristianismo deveriam lutar com diligência juntos para levar a paz eterna ao mundo. Ao reconfirmarmos essa determinação de Meishu-sama, em primeiro lugar, lembremos, mais uma vez, o porquê de a Igreja Messiânica Mundial ter tentado expulsar Kyosho-sama da sua igreja. Foi porque ele tinha um amigo cristão e estava tentando entender a Bíblia para nos transmitir a importância dos ensinamentos de Jesus. Ou melhor, porque ele estava tentando atuar em consonância com o cristianismo. Ou seja, Kyosho-sama estava fazendo exatamente o que Meishu-sama disse. Exatamente o que Meishu-sama disse, mas a Igreja Messiânica Mundial tentou removê-lo. Considerem o nível de absurdo que há nisso. Por que eles agiram dessa maneira? Aos meus olhos, foi porque eles estavam com medo. Medo de ter que aceitar Jesus Cristo, aquele que redimiu os pecados de toda a humanidade.
Nada é mais inconveniente para os seres humanos do que serem informados que são pecadores. Afinal, se todos são pecadores, como alguém consegue manter, digamos, sua autoridade religiosa ou sua posição elevada de reverendo da igreja? Medo de perder sua própria autoridade religiosa, sua dignidade como figura espiritual e todas as suas virtudes acumuladas. Não foi essa a razão pela qual os líderes religiosos judeus e os fariseus crucificaram Jesus? 2000 anos depois, no Japão, a Igreja Messiânica Mundial tentou fazer exatamente a mesma coisa com Kyosho-sama. Mas vejam como esse julgamento acabou. A Igreja Mundial do Messias aceita totalmente Jesus Cristo, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. A Igreja Messiânica Mundial, ao evitar e deixar de aceitar sinceramente Jesus, acabou pagando um preço alto. Não consigo deixar de acreditar que Jesus Cristo estava atuando por trás dessa grande reviravolta no resultado do julgamento. Como se fosse para nos mostrar o seguinte: se vocês não me aceitarem, eu que paguei o preço pelos seus pecados, terão que pagar por conta própria. A Igreja Mundial do Messias crê 100% em Meishu-sama e em sua declaração de que devemos atuar e batalhar com os cristãos para levar a paz eterna ao mundo. Ou seja, nós também cremos em Jesus Cristo 100%. Eu estou falando tudo isso para julgar e criticar a Igreja Messiânica Mundial? Não, de jeito nenhum. Meu desejo é simples, que eles se arrependam do que fizeram a Kyosho-sama, a Meishu-sama, de todos os atos de segui-lo e filmá-lo secretamente e tornar isso público sem o seu consentimento. Atos que são amplamente considerados criminosos na maioria dos países. E venham aceitar o verdadeiro Meishu-sama e Jesus Cristo, que estão sendo transmitidos agora através de Kyosho-sama, através da Igreja Mundial do Messias. De agora em diante, nós avançaremos o movimento Messias, deixando o mundo inteiro ciente de que todos os seres humanos estão destinados a nascer de novo como um Messias. Para aqueles que querem participar do movimento Messias, eu lhes digo, juntem-se a nós. Para aqueles que aspiram levar a paz eterna ao mundo, eu lhes digo, juntem-se a nós. E para aqueles que buscam corresponder à vontade de Meishu-sama e Jesus Cristo, eu lhes digo, juntem-se a nós. Digam o que quiserem, mas a Igreja Mundial do Messias é o único caminho que existe para salvar o mundo e o único caminho que existe para estarem verdadeiramente conectados a Meishu-sama e a Jesus Cristo, nosso Salvador. E, por último, em nome da Igreja Mundial do Messias e em nome de Kyosho-sama, ou seja, em nome de Meishu-sama, que Deus abençoe o futuro da Igreja Messiânica Mundial e todos os seus membros.